Eu nunca acreditei em histórias de fantasmas. Para mim, eram apenas contos para assustar crianças ou entreter mentes supersticiosas. Mas tudo mudou quando passei aquela noite na casa do morro. O que aconteceu lá ainda ecoa na minha mente como um sussurro que se recusa a morrer. Tudo começou em uma noite de sexta-feira. Meu amigo Diego apareceu com uma ideia insana: passar a madrugada em uma casa abandonada que ficava no alto de um morro, nos arredores da cidade. A casa, segundo ele, tinha fama de ser assombrada. Ele achava que seria divertido provar que tudo era mentira. Eu, mesmo desconfiado, aceitei. Afinal, que mal poderia acontecer? A casa do morro era conhecida por sua arquitetura gótica e pela aura de mistério que a cercava. Abandonada há décadas, suas janelas estavam quebradas e as paredes cobertas de musgo. O lugar exalava um cheiro de mofo e decadência, como se o tempo tivesse parado ali. Diziam que uma família inteira havia desaparecido lá dentro, sem deixar vestígios. Outros falavam de rituais estranhos e figuras encapuzadas que apareciam nas noites sem lua. Eu ria dessas histórias, mas, ao entrar na casa, senti um calafrio percorrer minha espinha. A sala principal era ampla, com um lustre de cristal quebrado pendendo do teto. No chão, pedaços de móveis destruídos estavam espalhados, como se alguém tivesse fugido dali com pressa. Diego estava animado, gravando tudo com a câmera que trouxera. Ele queria fazer um vídeo para o canal dele, algo que viralizasse. Eu, por outro lado, comecei a me arrepender de ter vindo. "Você ouviu isso?" perguntei, quando um som fraco, como um sussurro, ecoou do andar de cima. Diego riu, dizendo que era apenas o vento. Mas aquele som parecia dizer meu nome. Eu ri nervosamente, tentando não parecer impressionado. Subimos as escadas rangentes, cada degrau emitindo um som que parecia ecoar por toda a casa. No andar de cima, os corredores estavam cobertos de poeira e as portas das salas estavam entreabertas, como se nos convidassem a entrar. Diego sugeriu que explorássemos um dos quartos. Assim que empurramos a porta, uma rajada de vento gelado passou por nós. Dentro havia uma cama velha, coberta por um lençol puído, e marcas estranhas no chão, como se algo tivesse sido arrastado repetidamente. Foi então que vimos aquilo: um espelho grande, empoeirado, encostado na parede. Diego aproximou-se para limpá-lo, mas eu fiquei parado, observando de longe. Quando ele passou a mão pelo vidro, revelou algo que me gelou o sangue. No reflexo, havia uma figura atrás de nós. Era alta, com olhos fundos e um sorriso que parecia maior do que deveria ser. Virei-me rápido, mas não havia ninguém ali. Diego, ainda rindo, disse que era nossa imaginação, mas eu sabia o que tinha visto. O ambiente começou a parecer sufocante, como se o ar tivesse ficado mais pesado. Eu queria sair dali, mas Diego insistiu em continuar. Ele abriu a porta de um segundo quarto e lá dentro encontramos algo ainda mais perturbador. Um círculo de velas derretidas, com símbolos estranhos desenhados no chão. Pareciam marcas de um ritual. "Isso é incrível para o vídeo!" Diego exclamou, aproximando-se para gravar. Eu fiquei na porta, incapaz de entrar. Foi quando ouvi um som de passos vindo do corredor. "Alguém mais está aqui", sussurrei, mas Diego não me ouviu, perdido em sua empolgação. Os passos se aproximaram. Olhei para o corredor vazio e, por um momento, tudo ficou em silêncio. Mas então a porta do quarto se fechou com um estrondo. Diego gritou e a câmera caiu de suas mãos. Corremos para abri-la, mas parecia trancada por algo do outro lado. Socamos, chutamos, mas era inútil. Foi quando ouvimos aquela risada, uma risada baixa e rouca que parecia vir de todos os cantos ao mesmo tempo. Diego e eu nos encaramos e pela primeira vez vi o medo em seus olhos. De repente, a porta se abriu sozinha, com um rangido agoniante. O corredor estava diferente. As paredes, antes cobertas de mofo, estavam agora manchadas com algo que parecia sangue.
e, no fim do corredor, uma figura nos observava, imóvel. "Corre!" gritei, puxando Diego. Descemos as escadas aos tropeços, mas a casa parecia se estender, como se nunca chegássemos ao final. Os sussurros agora estavam por toda parte, chamando nossos nomes. Finalmente alcançamos a porta da entrada, mas ela não abria. Era como se a casa estivesse viva, prendendo-nos ali. Foi então que Diego desapareceu. Ele estava logo atrás de mim, mas quando olhei, não havia mais ninguém. "Diego!" gritei, mas só o silêncio respondeu. Um silêncio cortado por um grito distante, que parecia vir de dentro das paredes. Com o coração disparado, corri para um canto da sala tentando pensar. De repente, senti um toque no meu ombro. Virei-me rápido, mas não havia nada. O lustre quebrou-se, caindo a poucos centímetros de mim. O som me deixou ensurdecido, e quando olhei para cima, vi dezenas de olhos brilhando na escuridão do teto. Algo começou a descer, lentamente, como se rastejasse pelas paredes. Era um amontoado de sombras, formando um corpo humanoide, mas com proporções erradas. Ele sorriu para mim, e eu senti minha sanidade escorrer pelos dedos. De alguma forma, consegui correr até uma janela e quebrá-la com o corpo. A dor do impacto foi a única coisa que me fez continuar. Rolei pelo barranco do morro, machucando-me em pedras e galhos, até finalmente parar. Quando olhei para trás, a casa parecia me observar, como se fosse um ser consciente. A figura sombria estava na janela, acenando lentamente. Então, desapareceu. Diego nunca foi encontrado. A polícia disse que ele provavelmente fugiu e se perdeu no mato, mas eu sei a verdade. A casa o pegou. Desde aquela noite, eu não consigo dormir direito. Às vezes, sinto que estou sendo observado e, de vez em quando, ouço sussurros chamando meu nome. Acho que a casa ainda me quer de volta.